dar uma olhada nesse mini curso aqui e reformular para trazer para vocês esse conhecimento, né? O mini curso, a primeira vez que eu ministrei ele foi acho que em 2015, então o Git, ele talvez para alguns seja um assunto mais novo. Depois eu vou pedir só para que o pessoal se apresente e diga período, esse tipo de coisa, para eu ter ideia e também, se precisar adequar amanhã ou depois, eu adequo o conteúdo. Então, a ideia inicial desse workshop é para ser para quem é iniciante, tá? Quem quer conhecer o Git, quer conhecer a ferramenta, quer entender sobre repositório local, repositório remoto. E então, começando aí, só antes de iniciar de fato, mostrar a agenda, essa apresentação aqui, para quem quiser, ela fica disponível para o navegador, e eu consigo também exportar para PDF. Eu até deixei salvo aqui para quem se interessar depois. Normalmente o pessoal acaba perguntando só no final, mas fazendo diferente aqui, se chama Review.js. Ele é um framework no formato de apresentação. Então, depois, quando a gente chegar, acho que na quinta-feira, pelo que eu tenho programado, eu vou mostrar essa apresentação aqui, como que eu fiz, o código-fonte dela, mas é gratuito, quem quiser se interessar. Tem também nesse formato aqui, onde você vê a documentação, e tem nesse aqui, onde você cria no formato que você desejar aqui a tua apresentação. É uma forma de sair do PowerPoint, Prezi, entre outros aí. E é gratuito, é free, você acaba adquirindo um conhecimento novo, e também é uma forma gratuita de você publicar as suas apresentações aí que você possa fazer, seja na universidade ou para fora. Beleza? E aí, como eu utilizei o framework e não construí, eu faço aqui a menção, então, que essa apresentação está licenciada, tá? Sobre essa licença aqui de Creative Commons, que eu posso utilizar o conteúdo desde que eu referencie o autor. Beleza, então, acho que todo mundo deu uma olhada lá na agenda, mas só para frisar aqui e passar um pouco o que a gente vê e dar uma noção de expectativa em relação a esse workshop. Da ementa, então, conforme está lá, uma introdução, o que é um controle de versão, para que serve, para que a gente utiliza isso, um pouco de história, o que é o tal do GitHub, GitLab e repositório remoto. A gente, como é um workshop, a gente vai passar a fazer a instalação dele e configuração. Na sequência, não necessariamente, eu dividi aqui em 5 partes, mas não necessariamente é isso que a gente vai ver em cada dia. A configuração inicial do Git, tem alguns parâmetros que você precisa setar para que ele funcione na tua máquina ou numa outra máquina. Ele tem o editor de terminal, para quem já é familiarizado com Linux, ou então macOS, pode ser que já tenha visto, já tenha utilizado. Depois eu vou saber mais de perto isso. O ciclo de vida dos status e como que vai funcionar os arquivos, como que ele vai ser representado dentro de um fluxo. Alguns logs para que vocês, quando estiverem desenvolvendo ou está trabalhando numa empresa, precisa gerenciar algum projeto, precisa dar manutenção, como que vai funcionar isso dentro do editor. Visualizando o diff, que é um comando já dentro do Git, para verificar a diferença entre arquivo. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, o que é interessante você saber. Para você desfazer algumas alterações, a gente vai ver que isso também é importante. Como você cria um repositório, como que você coloca o repositório que é local da tua máquina num repositório remoto, para enviar as modificações para um repositório remoto, clonando os repositórios, então eu posso mandar do local para o remoto, eu posso enviar essas mudanças que eu fiz, sendo ele já local, ou eu clonando esse repositório. A gente também olha para isso. E o que é um branch e por que a gente utiliza ele.
Eu não vou abrir aqui sobre o que é um branch, mas logo menos a gente conversa sobre, e também como que a gente cria isso dentro do GitHub. Na parte 4, então, eu quero mover, eu vou deletar esses branches, para que eles vão servir, como que eles vão me ajudar. Vai entender também como que funciona um merge, para que ele funciona, o rebase, que também é interessante, caso dê algum problema. Aí, tratar desses dois na prática. Aí tem um arquivo chamado gitignore, que como o nome diz, o que o Git vai ignorar. Depois a gente fala sobre isso. Um comando legal que seria o git stash, mas depois eu abro também a ideia de como ele vai funcionar. E na última parte, utilizar o versionamento com algumas tags, como que isso ajuda no desenvolvimento, como que isso é implementado no desenvolvimento quando você está trabalhando em equipe, quando você já está numa organização e precisa gerenciar essas tags. Aí, salvando a sua cesta com Git Revert, caso dê algum problema na sexta-feira, e como que você vai fazer isso, porque às vezes você está fazendo um merge para produção e é uma sexta-feira, final de tarde. Alguns extras, então o GH Pages, que é uma funcionalidade embutida dentro do GitHub, como que a gente utiliza ela. Mostrar também como que a gente faz uma página. Eu vou trazer um template já, se vocês tiverem algum template, desde que não tenha banco de dados, dá para utilizar também. Só a única questão é não ter banco de dados. E eu vou trazer alguns modelos aqui, vou disponibilizar para vocês no decorrer da semana. Como que a gente vai hospedar isso dentro do GitHub e já tendo um domínio. Claro que o domínio não vai ser personalizado, o domínio é próprio do GitHub, mas já é algo interessante para ver o funcionamento tanto do Git quanto de hospedagem e domínio, caso alguém queira no futuro trabalhar não só a empresa, mas como freelancer também. É uma forma gratuita de você ter tanto domínio quanto hospedagem e, caso você tenha um domínio específico, você também pode configurar para ele apontar, ao invés do domínio do GitHub, para o teu domínio pessoal. E quais seriam os próximos passos? Beleza? Até aqui eu acho que tranquilo. Daí, conforme for ocorrendo aqui o workshop, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas aí, seja no chat, eu estou com o chat aberto aqui também, ou, pelo que eu sei, dá para abrir também, habilitar também o microfone, aí vocês só podem me interromper e faz a pergunta, beleza? Não tem nenhuma dúvida aqui que seja pequena, grande, cara, a gente está aqui para trocar uma ideia, esclarecer, e eu estou aqui para passar esse conhecimento, tá? Beleza, e aí, como eu tinha comentado, preciso de algumas informações de vocês, né? Coisa mais demográfica aqui, nome, idade, só a instituição e o período. E se já faz estágio, se já trabalha na área. Aí, quem se habilita aí, fica à vontade para começar, é mais para eu ter uma ideia mesmo de como vocês estão no curso, como vocês estão na vida aí, só para saber se eu posso acelerar mais um pouco o workshop ou manter o ritmo, só para ter o feedback de vocês. Aí, quem quiser ser o primeiro aí, eu agradeço.
Obrigado. Emily, ok. Teve um workshop eu vi esse workshop do Luiz Pedro. Eu dei uma olhada na ementa dele. Beleza, o Luan já usa o Git faz um tempo. Ok, bacana. Beleza, da hora. O Conrado também, tá certo. Engenharia de computação, beleza. Uhum, uhum, uhum. Beleza, o Luciano comentou aqui. Acho que vocês têm acesso ao chat também, né? Acho que todo mundo tem acesso, pelo que eu estou vendo aqui. Ok. Eu, integração com o VS Code. E se vocês acharem interessante também, como eu utilizei bastante o Git, não só para desenvolvimento, mas em outros projetos, eu posso passar também as integrações que ele faz e algumas ferramentas interessantes que tem. Claro, aí são versões pagas do GitHub e do GitLab, mas tem algumas ferramentas bem interessantes aí para versionamento, integração, não só com o VS Code, mas ele integra com bastante coisa. Primeiro curso, beleza, engenharia de computação, Matheus, o Git, bacana. Python, faz sentido, é interessante. Uhum. E uso Git. Beleza. Já o Jorge já usa o Git, ok. Enquanto o pessoal vai digitando, assim, acho que vai atender os dois públicos, quem já participou daquele workshop com o Luiz, provavelmente já tem ideia do que é. Então, eu só vou complementar provavelmente o que ele já exibiu para vocês. E para aqueles que já utilizam, tem talvez uma funcionalidade ou outra que acabe não sendo tão conhecida, mas quem usa assim no dia a dia, os comandos são bem comuns. O dia de hoje vai ser um pouco mais teórico, né? Os demais têm mais prática, só por caso tenha alguém que se inscreva de hoje para amanhã, aí até um combinado entre o pessoal que está ministrando os workshops. Hoje um dia é um pouco mais teórico, então se tiver alguma coisa que vocês já viram, peço só tenha paciência. E aí amanhã a gente toca com mais prática, mão na massa. Hoje, só para que ninguém perca o conteúdo mais importante, por assim dizer, hoje vai ser um pouquinho mais teórico. Mas acho que só esperar alguns
minutos ver se alguém mais se manifesta, senão eu vou iniciar aqui. Bem, acho que dá para começar. Vamos lá. Então, um histórico só sobre o Git, como que nasceu essa doideira, foi o seguinte. De 1991 até 2002, era feito, o kernel do Linux em si era mantido da maneira tradicional, como acho que pelo que eu vi ali, boa parte do pessoal, pelo menos até mesmo do primeiro período, já viu ou ouviu alguma coisa sobre projeto local, e você starta um projeto, seja em C, ou seja em qual linguagem for, e você vai incrementando ele, logo cada incremento ele gera uma versão, né? E dessa forma acontecia com o kernel do Linux de 91 até 2002. E aí em 2002 eles começaram a utilizar o BitKeeper e o Linus, ele que é o fundador, né, ele falou assim, não dá para utilizar essa ferramenta, ficou inviável, né, utilizar essa ferramenta por dois motivos. Primeiro, ele viu, desde 2002, ele viu que já não atendia a demanda que o kernel do Linux ia ter com o passar do tempo. Mas foi tocando o projeto, e em 2005, a empresa, o BitKeeper, quebrou e passou a ser uma ferramenta paga. Logo, pela política do software livre, envolvida com o Linux, pela comunidade em si, falou, bem, a gente tem condições suficientes de desenvolver uma ferramenta e não precisa utilizar essa ferramenta paga. Muito bem, então, tomada essa decisão, o próprio Linus falou assim, bem, então a gente vai desenvolver a própria ferramenta baseado no que a gente já aprendeu com o BitKeeper. Beleza. E aí, eles colocaram algumas metas dessa nova ferramenta. E o que ela tinha que possuir? Lembrando que a gente está tratando do caso de uso, onde eu tenho o kernel do Linux, que assim, equiparado a ele, a gente tem o Windows da Microsoft, o macOS, o Android, enfim, todos os sistemas que a gente utiliza hoje. Normalmente tem, no caso do Linux, tem um kernel, no caso do Windows tem, ele não é chamado de kernel, mas como eu posso dizer isso? Seria a versão básica do Windows, que é o que vai fazer o Windows rodar, que acho que seria a definição mais simples. E pensando nesse tipo de cenário, então eu tinha que ter uma velocidade razoável, tanto na transferência, upload, quanto no download. Ele tinha que ser um projeto simples, ou seja, eu não poderia desenvolver uma ferramenta muito complexa a ponto de eu ter mais trabalho do que eu já tenho com o kernel do Linux, na época.
E ela tinha que ser forte o suficiente para o desenvolvimento não ser linear, ou seja, eu não posso esperar que, para eu desenvolver determinada parte da aplicação, um determinado módulo, por mais que ele tenha integrações com os demais módulos, eu não posso esperar que o meu colega desenvolva para daí eu começar o meu desenvolvimento, certo? Então, teria que ser forte desse tipo de desenvolvimento, ou seja, suportar esse tipo de ação, e ele tinha que ser completamente distribuído, ou seja, independente do lugar, independente de máquina, independente de estado, aonde eu estiver, e se eu conseguir acesso ao repositório, eu consiga fazer o download, ou então fazer o upload do meu projeto. E, obviamente, ser capaz de lidar com projetos grandes, seja o kernel do Linux, né, o núcleo, com eficiência, velocidade, tendo um tamanho grande de volume de dados. E, ok, essas eram as metas dessa nova ferramenta, beleza. E aí surgiu a motivação, né? Então, como eu havia comentado, o Linus, fundador do Linux, estava insatisfeito, né? Desde de 2002, pouco tempo depois que ele começou a utilizar, e aí ele falou assim, bem, então, a partir de 2005, começou o desenvolvimento do Git como ferramenta, e aí tem uma frase dele aqui, certo? Que ele estava decidido a escrever algo melhor, e ele fez em 2 semanas. Então, o maluco é um gênio, né? Não tem o que falar. Eu, inclusive, já utilizei, embora que a plataforma que hoje eu utilize seja o Windows, eu já utilizei Linux um bom tempo, tanto na graduação quanto depois da graduação. Então, de fato, criar um sistema operacional não é nada simples. Então, quem já fez algumas disciplinas aí de SO, quem está iniciando e vai fazer SO vai ver que não é nada simples. Mexer com programação de alto nível, baixo nível. Então, a partir dessa motivação de trocar de ferramenta e ter uma ferramenta melhor que o BitKeeper, surgiu. Aí tem eu deixei um link aqui. Essa apresentação agora ela está local, mas depois eu vou disponibilizar e aí todos os slides vocês vão ter acesso. Mas aqui tem um talk do Linus falando sobre o Git, como que foi a fundação e como que ocorreu as ideias, tem os pormenores ali. Então, essa frase foi tirada desse talk. Beleza. Outra motivação é que hoje, né, quando eu digo hoje, desde 2005, o kernel do Linux é auxiliado apenas pelo Git, certo? Aí está o perfil dele, então, só para ilustração. Aí quem quiser depois também eu deixei aqui disponível o GitHub dele, tá? Beleza. E aí, o que seria um controlador de versão? Basicamente, é um sistema que vai registrar as alterações, seja de um arquivo, seja de um conjunto de arquivos, seja de um repositório, registrando ao longo do tempo, como se fosse um log, para quem já é familiarizado, com cada versão e o que teve de modificação em cada versão. Considerando tanto os arquivos que foram modificados, quanto os arquivos que não sofreram modificação nenhuma. E aí, a gente tem 3 tipos de controlador de versão. Então, um deles é o controle local, que é bem comum a gente realizar isso quando está desenvolvendo algum projeto para a universidade ou para alguma disciplina. Então, a gente faz a menos que tenha integração, o professor já utilize, seja uma disciplina mais aberta, talvez um desenvolvimento web, talvez uma disciplina de desenvolvimento de aplicativos, algo desse tipo que você vai estar desenvolvendo em equipe e o professor já tenha passado, utiliza o Git, utiliza um controlador de versão. Do contrário, normalmente a gente utiliza
versionador local. E, então, uma das ferramentas que até hoje é utilizada lá no macOS, o RCS, foi um dos mais populares, né? Porque era o que se tinha na época e foi um dos mais difundidos. Em alguns lugares a gente utiliza ainda um controle local de versão. E aí a estrutura dele seria assim: eu tenho um servidor ou um computador local, né? Depende muito do. Às vezes eu posso ter um servidor em casa, ou eu uso o servidor da universidade, mas ele só armazena ali aquelas informações, eu não tenho acesso externo. E então, para cada vez que eu dou checkout, ele vai empilhando as versões que eu vou ter desse arquivo. E só que eu não tenho controle, a menos, sei lá, minha memória. Caso contrário, eu não tenho como olhar as diferenças de um arquivo para o outro, pensando numa problemática aqui de disciplina. Eu estava fazendo, sei lá, jogo da velha em C, e eu fiz uma alteração que quebrou algum for, ou que deixou de exibir alguma coisa que deveria, e aí eu tenho que ir lembrando o que eu fiz, né, ou, sei lá, Ctrl Z, algo desse tipo, para verificar em qual versão deu o problema. Então, é um dos motivos também que eu vou falar depois, que agrega valor no controlador de versão. O segundo tipo de controle seria... e aqui tem a fonte dessa imagem aqui. Tá? Seria o controle centralizado. Eu não posso, por questões de contrato, eu não vou mostrar aqui como que a gente utiliza lá na KMM a ferramenta, mas a gente tem um controle centralizado lá de versionamento, e um dos exemplos, o CVS, o Subversion e o Performance. O Subversion, se não me engano, é o que a gente utiliza lá, e onde eu tenho também um servidor único, que ele vai conter todos os arquivos, tanto os arquivos que eu estou utilizando, né, o arquivo em si, quanto o arquivo de controle de versão. E aí tá, eu tenho 2 computadores ali, eu tenho a central, então funciona parecido com o controle local, onde só eu tenho acesso, onde só eu vou visitar o server. E nesse caso aqui, semelhante, eu tenho um ou mais computadores, e aí eu tenho versão 1, 2 e 3 dentro daquele versionador. Basicamente isso. Então, o único problema disso aqui é que, se porventura, Deus o livre, acontecer algum problema com o servidor, no nosso caso lá a gente utiliza esse tipo de versionador para alteração em documento, pelo que eu já vi de utilização e que eu já utilizei. Seria alteração em documento. Então, eu tenho uma versão 1, faço o upload lá, e alterou 2, eu faço o upload de novo, e aí ele sobrescreve o arquivo com as alterações que eu fiz. Só que não fica tão claro as modificações que foram feitas, e também, pelo que eu testei da ferramenta antes de trazer o conteúdo, eu não tenho acesso fácil às modificações que eu fiz. Tá? Aí também tem a fonte aqui. E, por último, que é o que a gente vai estar vendo nesse workshop, é o controle distribuído. Então, aí, isso que é interessante, ele duplica localmente o repositório, então eu não faço alterações diretas no projeto principal, e se porventura a minha máquina der problema, é só fazer o download de novo, ou se eu estou fazendo uma edição na minha máquina e a máquina do colega deu problema, eu posso, da minha máquina, passar para a dele, desde que, a gente vai ver isso depois, mas desde que eu tenha comitado as alterações e elas estejam iguais à do repositório master. E aí a estrutura, então, seria dessa forma, tanto faz como tanto fez. Eu tenho
um ou dois ou mais computadores e o servidor, todos eles interligados, e fazendo o download. Aí, quando ele coloca aqui o arquivo para fora, que esse arquivo aqui é o que eu estou modificando. Esse arquivo aqui, ele não faz parte da versão, nenhuma delas, mas todos os computadores têm essa mesma versão. Então, normalmente, quando você isso é mais comum para quem, não para quem vai startar um projeto do zero, mas para quem já vai entrar trabalhando ou na empresa ou numa equipe da universidade. Primeira coisa, você clona um repositório e aí você dá uma olhada nos arquivos lá, daí começa a desenvolver. Hoje, quando a primeira vez que eu apresentei isso, a gente não tinha o VS Code, ferramenta de edição de texto, código, que você imaginar ali, ele está suportando hoje. E uma dos motivos, das características que faz eu utilizar o VS Code, só abrindo um parênteses aqui, é a integração que ele tem com o Git. Isso eu vou mostrar mais para frente também. E, assim, eu vou mostrar como funciona os comandos, para que utiliza, só que, assim, no final eu vou mostrar o VS Code, e aí você vai olhar e falar assim, tá, mas e por que eu sei os comandos? É interessante saber os comandos, porque num cenário onde você não tem o VS Code, você tem que utilizar outro editor que não tem integração com o Git, é necessário dar um comando ou outro via terminal. Mas, utilizando o VS Code, esqueça comando, esqueça... não é só o comando, mas as diferenças entre um arquivo e outro ele mostra, tudo via plugin que eu posso instalar. Diferença de arquivo, comando, a própria visualização do que está comitado, do que está na tua máquina, do que está no servidor. Então, essa visualização você também consegue ter. Deixa eu ver. Não, acho que eram essas três mesmo, não tem nenhuma outra assim relevante. Beleza. Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, só mandar no chat, senão só dá um ok ali no chat que eu prossigo. Beleza. Então, por que eu vou fazer, então, o uso do controle de versão? Tá? Então, entrando nesse detalhe, por que você precisa utilizar uma ferramenta hoje? Primeiro, ponto de tudo, organizar o desenvolvimento. Tá certo que, se for olhar no contexto, eu não sou desenvolvedor, né, mas já trabalhei já atuei como, e a minha graduação também é nessa área de desenvolvimento, análise de desenvolvimento de sistemas, né, pela UTFPR. Então, hora ou outra, eu já tive que desenvolver. Mas o principal objetivo da ferramenta seria organizar o desenvolvimento. Para quê? Para que não ocorra isso aqui, ó. Então, primeiro, eu não vou gerenciar manualmente, né, como eu tinha colocado aqui, e ter uma forma organizada e eficiente de ver as modificações. Então, não ter, assim, uma coisa que poderia existir, isso para quem já teve que redigir algum trabalho, ou já está na fase do TCC, ou já está em iniciação científica, quando você, artigo principalmente, você faz uma versão, manda para correção, volta, aí você faz uma modificação, envia por e-mail, troca o nome do arquivo, troca o nome do arquivo. Então, era bem comum isso aqui. Até no início da graduação, antes de eu conhecer o Git, era bem comum fazer isso aqui. E aí, assim, pensando nesse cenário aqui e no cenário dos documentos do Word, onde eu tenho que fazer várias modificações, eu tenho que ficar trocando o nome de um arquivo para ver o que foi modificado, eu esqueço isso e acabo utilizando o Git.
Continuando, o que ele oferece? Ele vai oferecer, hoje, quando eu falo em Git, eu só estou falando, eu não estou falando em repositório remoto, eu não estou falando em GitHub, em GitLab, eu só estou falando do Git. Existem ferramentas similares, sim, mas aí no caso a gente está trabalhando aqui com a que é mais utilizada no mercado, daqui a pouco eu já vou mostrar o porquê. Além disso, da maneira como o Git melhorou com o passar do tempo, não só pela aquisição do Git pela Microsoft, aliás, do GitHub pela Microsoft, mas as ferramentas em si de versionamento, além de dar o controle total, hoje também aqueles que são repositórios remotos têm integração com metodologias ágeis, com utilização de tag. Então, assim, a tendência é deixar não só o Git, mas o GitHub, GitLab, Bitbucket, entre outros repositórios remotos, cada vez mais próximo do desenvolvedor e da equipe em si, para que eu tenha tudo centralizado numa mesma ferramenta. Claro, empresarialmente falando, passível de licença, passível de aquisição. Então, o que é possível, além dele dar o controle total? Visualizar o que você fez em cada arquivo e também retornar, caso você tenha feito alguma mudança indevida. Conseguir visualizar o estado do projeto antes de você ingressar na equipe, ou como que começou o projeto. Como eu falei, desfazer as mudanças. Desenvolver funcionalidade em paralelo. Então, eu posso ter tanto o back-end quanto o front-end trabalhando em paralelo, eu ter isso ramificado, e depois eu só unir tudo para que a aplicação funcione. Além disso, eu consigo também compartilhar projeto. De que forma? Esquecendo do Dropbox, Google Drive, Pendrive, enfim, eu esqueço tudo isso. É interessante utilizar nas disciplinas que vocês forem fazer, desde que o professor aceite, não contrariando nada, mas, sendo possível, é interessante ter esse hábito. Facilita o trabalho e acompanhamento se você estiver trabalhando em equipe. No caso de disciplinas, é bem interessante, e eu utilizei isso na época, para disciplina, acho que de sistemas distribuídos, porque éramos em 3 na equipe, era para fazer era um sistema para a semana acadêmica, então ele tinha que registrar o aluno, o evento, como que funcionaria, e ele tinha que possibilitar o aluno se matricular em uma palestra, em mini curso, não podia confundir horário, e isso foi modularizado para ser entregue em 4 versões. E cada uma dessas versões, o professor na época acompanhava, e ele via os commits. Então, depois a gente vai comentar sobre isso, e a partir do commit, ele sabia quem tinha editado aquele trecho do código e o que ele tinha feito. Então, pensando por um lado de professor, se eu fosse, seria mais simples de corrigir e até mesmo de dar a nota, verificando as alterações e commits nos arquivos que os alunos daquela equipe fizeram. Tá? Então, assim, é um conceito que, se tocado para frente, os alunos começarem a utilizar, acaba que o professor, por mais que talvez ele não seja habituado, ele vai passar a utilizar, porque para ele é muito mais simples de corrigir. E compartilhando projetos. Antes do GitHub ser adquirido pela Microsoft, boa parte dos repositórios era público. Então, tinha muita ferramenta, não só ferramenta para desenvolvimento, mas plugin para o navegador, Chrome, Firefox, às vezes um plugin que só existia para o Sublime, um plugin para o VS Code que não tem na loja do VS Code. Então, o pessoal desenvolvia, publicava e tornava disponível. Aí só compartilhava o link do GitHub, você ia lá no GitHub, fazia um download e consumia
aquele plugin ou, enfim, aquele conteúdo. Hoje, os repositórios acabaram se tornando privados, né? Eu não sei se tem que atualizar de privado para público, ou se você, quando cria um repositório, já cria privado. Eu vou ter que dar uma olhada nisso para passar bem certo para vocês. Da última vez que eu utilizei o meu repositório, quando eu fiz login, ele já era privado, então eu não fiz esse processo de criação. Então, acho que na quarta-feira, quando a gente chegar lá, eu já vou ter essa informação. E, além disso, você podia simplesmente baixar o projeto deixa eu pegar aqui. Para quem utiliza o Linux ou para quem já viu isso acontecendo, no Linux eu posso simplesmente baixar sei lá, eu quero melhorar o VI. Beleza. Então eu baixo o código-fonte do VI, que é um editor de terminal, e faço o download, edito da maneira como eu quero, mudo, às vezes eu quero personalizar a fonte, por exemplo, e submeto esse projeto para o autor e responsável por aquele repositório. Ele pode dar uma olhada e, se tiver tudo ok, ele te dá a permissão para você fazer o upload no repositório dele. E então, assim, não ficou restrito. Eu não conheço esse desenvolvedor, não sei quem fez o VI, mas eu posso ir lá e fazer minha contribuição. Detalhe importante que de alguns anos para cá, isso se tornou bem comum. Alguém aqui já participou de hackathon? Esse tipo de evento? Só preciso de um feedback aí de vocês, se alguém participou ou não, se alguém sabe o que é. Daí eu passo aqui tem uns minutos aqui para falar disso. Tá, então, beleza. Então, para quem não sabe, e só para desenvolver aqui, o hackathon é um evento, às vezes, dentro de outro evento, às vezes pode ser só um evento. Agora, com a pandemia, está bem comum os hackathons online, e teve o último que eu participei, foi o hackathon da CCR, e é interessante participar de hackathon, sim, independente se você está no primeiro, segundo, terceiro, oitavo período, se já é formado, é interessante participar por dois motivos. Primeiro, o aprendizado. Segundo, o networking que você faz, assim, disparado os dois pontos que eu recomendo o hackathon. E ele é um evento, basicamente, eu não posso dizer que é só de programação, porque hoje envolve outras áreas, tanto de negócio quanto de design, mas ele é um evento com o intuito de encontrar soluções para problemas do dia a dia, seja da área da medicina, do direito, do caso da CCR, para mobilidade, para os caminhoneiros, enfim. E esse conceito de evento, em boa parte dos que eu já participei, eles na inscrição, eles perguntam assim: você gostaria de informar o seu link de perfil do GitHub? Por que isso? É feita uma prévia daquilo que você já desenvolveu, daquilo que você está em desenvolvimento, e eu tenho um conhecido que fez parte da minha equipe no hackathon que eu participei na Campus Party, isso acho que foi 2017, e era um hackathon da própria John Deere para soluções para o campo, seja para o maquinário que eles estavam apresentando na feira, seja solução de BI, enfim. E ele tinha já várias publicações no GitHub, e hoje ele trabalha numa terceirizada da John Deere, que eu mantive o contato com ele depois, e ele comentou comigo que foi através de um dos projetos que ele estava desenvolvendo, e estava no GitHub, a John Deere se interessou, e hoje ele não é contratado direto da John Deere, mas trabalha para eles. Então, assim, foi um feedback interessante que eu tive. Nunca imaginei que isso poderia agregar. Boa parte do pessoal que
anos atrás trabalhava e publicava no Git e era para fomentar a comunidade, ajudar alguém. E, claro, tinha também aqueles que, por exemplo, chave do Windows de ativação. Nossa, tinha rodo. Do pacote Office, tinha rodo. Isso dentro do GitHub. Por quê? Era só o cara acessar o repositório, verificar uma das chaves, ou então baixar um TXT inteiro e utilizar. Então, assim, algumas coisas foram sendo cortadas com o passar do tempo pela Microsoft. Mas, em relação a esse compartilhamento de projetos e até onde isso pode chegar, eu acho que é interessante compartilhar aqui com vocês. Seguindo nessa ideia de compartilhamento de projetos, o que ele vai ajudar a solucionar no dia a dia? O histórico de ações. Então, cada usuário presente da equipe vai ter um registro data e hora de uma ação que fez, seja um commit, seja um merge. A consistência entre as versões, isso é totalmente importante quando a gente está falando de desenvolvimento em equipe, e desenvolvimento que é segregado em back-end, front-end, e, sei lá, infra, por exemplo, que tem uma parte importante nesse tipo de aplicação, onde eu tenho essa subdivisão, né? A identificação de bugs, eu vou trazer aqui também algumas ferramentas que, assim, hoje, eu vou passar aqui o conceito do Git, mas eu vou também mostrar ferramentas que vocês utilizam. Ninguém precisa ficar mais sofrendo. Eu sou partidário dessa ideia. Se tem uma ferramenta que auxilia você no dia a dia, que é o caso do VS Code, que eu comentei no início, que tem integração, que tem isso, por que eu vou usar um terminal? Não faz muito sentido. Então, tem ferramentas que ajudam na identificação desses bugs e como que você consegue reverter ou fazer um merge melhor. Aí, conseguir fazer desfazer as alterações prejudiciais, né? E outra questão interessante, independente de plataforma, Windows, Linux ou Mac, tanto faz, ele tem um instalador para os três. Só uma informação chegando nessa parte aqui, alguém aqui utiliza Linux ou Mac? Eu vou só pedir que vocês mandem aí no chat, só para eu ter uma ideia, porque aí eu passo as duas formas, como que, embora não difira muita coisa, é só mais no momento de instalação. Tá, beleza, tem um pessoal que utiliza Linux. Ok. Para vocês que utilizam Linux, eu vou colocar os comandos lá. Eu tenho só o do Ubuntu, se eu não me engano. E na época que eu utilizava o Fedora, então eu tenho esses dois comandos, mas eu coloco para outras distribuições. Beleza. Algo interessante de se comentar aqui, que isso, eu deixei esse dado aqui, hoje o Git é uma das ferramentas mais utilizadas, só que assim, pensando a nível global de desenvolvimento, o mercado utiliza, o que o mercado utiliza e por que esse slide está aqui? Esse controlador de versão. Então, hoje eu acho que a estimativa aqui, isso aqui é um dado de 2013, eu procurei o dado mais atualizado, mas eu não localizei. Mas assim, em 2013, 91% dos profissionais, além da IDE, utilizavam um controlador de versão. Tá? Então, a gente está falando de aí, anos atrás, e isso já estava em alta. Tá? Hoje, eu acredito que beira os 100%.
Assim, eu não tenho conhecimento de nenhuma empresa, pelo menos aqui da região. Se alguém conhecer, comenta aí, mas nenhuma empresa de uma software house, né, de desenvolvimento de software, que não utilize um controlador de versão. Tá? Assim, pode variar entre GitHub, GitLab, os remotos, mas controlador de versão, acredito que todos utilizam. Continuando aqui, o Git hoje, esse dado aqui também eu não consegui achar um atualizado, mas pelas pesquisas que eu fiz, esse dado aqui ultrapassou os 78% em relação ao mercado. Isso aqui de 2013 estava em 47%. Eu não conseguia, essa mesma apresentação, ela não foi refeita, né, mas era uma apresentação que foi feita em 2010, em 2013, eu não encontrei depois apresentações posteriores, mas do levantamento que eu fiz, tem um levantamento do MIT, se eu não me engano, que a porcentagem atual é de mais de 78% que utiliza o Git, pelas integrações que ele tem e pela quantidade de repositório remoto que tem integração com ele. Esse aqui é um dado interessante. Então, quem que utiliza o Git? Então, as principais empresas, Google, Facebook, Microsoft, Twitter, LinkedIn, boa parte aí do que vocês utilizam, consome, até mesmo o Android, boa parte do pessoal tem, Linux, enfim, o Eclipse, entre outros distribuições, empresas acabam utilizando. Vagas de emprego. É interessante colocar que em 2000, isso aqui é de 2012. 2012 já tinha o Git como um pré-requisito para determinadas vagas. Então, uma vaga da Apple aqui, uma outra da Blizzard e uma outra aqui do Google para trabalhar com Android. Então, assim, não era a exigência na época não era a exigência que se tem hoje, tá? Tanto que aqui para a Apple era só branch aqui e merging. Você precisava entender disso, né? Você não precisava ir tão a fundo. Mas são algumas vagas aqui interessantes para compartilhar com vocês. E temos aqui outras vagas. Esse aqui eu vou até abrir aqui essas aqui. Esses 3 links aqui que eu deixei separado. Se vocês abrirem o GitHub, tá? O link vai estar disponível para vocês depois, mas aqui, dentro da própria plataforma, eu tenho um repositório que aponta aqui para essas vagas e tem, aqui a gente chama de issue. Então, cada issue aqui seria uma vaga que tem aberta, dentro da própria plataforma para você pesquisar aqui, no Brasil inteiro, pelo que eu vi. Então, isso aqui, no caso, é vaga para front-end, tá? E que vai precisar saber como o Git funciona, que informações eu preciso conhecer para me candidatar à vaga, e também preciso conhecer da plataforma aqui, que é o anunciante, que no caso é o GitHub, que é o que a gente vai estar vendo nesse workshop. Então, cara, vaga de tudo aqui, agora nessa época tem vaga de home office, front-end, para pleno, sênior, júnior. Então, quem quiser depois dá uma olhada aqui, são várias páginas aqui, eu não vou me alongar nesse assunto, mas assim, dentro da própria plataforma você consegue localizar vagas para quem quer trabalhar de front, e aqui eu deixei para quem quer trabalhar também de back-end. Não restringe só essas duas, mas como a gente está falando aqui de desenvolvimento, é mais comum ter back e front-end, né? Back-end, mais a parte de lógica, o que vai fazer as funcionalidades, e a parte de front-end é a parte visual, que o usuário vai interagir ali, tá? E aqui, nesse caso, nessa listagem de vagas para back-end aqui, também tem uma quantidade relevante, tem até mais vagas aqui para back-end do que para front-end, tá? E se alguém interessar, fica a dica aí.
faz uma pesquisa dentro da própria plataforma. Isso também vale para o GitLab, que é outro repositório remoto. Dá uma pesquisada, às vezes tem uma vaga aqui na região, a gente não sabe. Região que eu digo, Ponta Grossa, Curitiba, Londrina, Maringá, se alguém quiser ir um pouco além. Peraí, deixa eu só fazer o login aqui para mostrar. Que seja. Ok. Tá. Aqui, então, eu só pesquisei por Git aqui, certo? Eu não fiz um filtro aqui específico, nem nada assim que fosse direcionado para isso, mas eu só pesquisei aqui por Git, tá? E aí os resultados que apareceram. Então, front-end lá para IBM, eles hoje só colocam assim, Git. E aí subentende que tanto a parte inicial para startar um repositório, clonar, quanto fazer interações de enviar arquivos, receber arquivos, subentende que você tem que ter esse conhecimento. A mesma coisa aqui para essa outra vaga, e aí envolve essa parte aqui de CI e CD. Isso aqui eu vou passar um pouco explicando como funciona e o que eu já trabalhei em cima disso, mas está aqui, ó, versionador de código, o Git. Então, assim, várias e várias vagas aqui. Cadê esse aqui? Aqui, experiência com um Git e controle de branches, enfim. Dei uma olhada depois nas vagas e é interessante já ir ciente disso, porque provavelmente se eles pedem o Git aqui, é para trabalhar em equipe, e provavelmente tem, independente se é full stack, se é front-end, se é Java para back-end, de alguma maneira eles ramificam o desenvolvimento, e aí você tem que estar ciente disso, porque o que pode ocorrer? Às vezes você é um desenvolvedor back-end e você faz um upload de um arquivo para vamos chamar de pasta, para não entrar no conceito aqui, você faz o upload para uma pasta do front-end, e aí complica todo o projeto. Hoje não é tão simples de fazer isso, você precisa ter autorização de superusuário para conseguir fazer isso, mas, assim, às vezes no dia a dia, na correria, você pode acabar. E uma vaga que eu achei interessante aqui, até mesmo para estagiário, então, eles estão pedindo aqui o conhecimento sobre Git, aí é uma vaga para estágio, tá? Então, assim, cada vez mais é exigido, não só de vocês, mas eu como profissional também, da área de TI, mais conhecimento em determinados assuntos que, assim, o Git é importante conhecer, mas você vai programar para ele, você vai fazer alguma... Não, ele é uma ferramenta que auxilia você no teu desenvolvimento, na tua codificação, mas, assim, que vai melhorar a tua produtividade como empresa, como equipe, sim, no trabalho, sim,
mas pessoalmente você vai desenvolver melhor, não, entendeu? Você não vai ficar mais foda no que você está fazendo se você souber o Git ou não. É mais para auxiliar e ter uma performance melhor. Beleza. E aí, entrando um pouco mais sobre a ferramenta, como que ele vai funcionar? Então, o armazenamento dele não é baseado numa listagem de alterações. Claro que você consegue, como eu falei, ver as modificações, você consegue ter uma listagem delas, mas o armazenamento dele não é baseado, alterou, eu armazeno, não. Diferente aqui do controlador convencional, onde eu tenho, na versão 1, eu tenho o arquivo A, aí na versão 2 modificou, eu não modifiquei na versão 3, mas ele sofreu modificação, a segunda modificação na versão 4. Tá? E a mesma coisa o arquivo B e o C. Nesse caso aqui, eu vou ter a versão 1, eu tive os mesmos arquivos aqui. Na versão 2, o primeiro arquivo sofreu modificação. Só que, como eu comentei lá no início, ele faz a verificação daqueles que foram e não foram. Então, na versão 3, eu não tenho um vazio aqui. Eu não tenho um estágio 0. Eu tenho um estágio onde, da versão 2 para a versão 3, se manteve o mesmo arquivo. Ele só sofreu alteração na versão 4. Mas eu sei como está o arquivo em cada versão que eu estou lançando do sistema. Por que isso é importante? Vamos pegar o caso de empresa que eu já trabalhei. Eu tinha lá, eu já fui do suporte também, e então, o que acontecia muito? E por que isso concatena com as versões? Chegava na segunda-feira, na terça-feira, às vezes na segunda noite tinha subido uma versão. O que acontecia? Como eu era do suporte, bombava a ligação, uma doideira, correria para atender cliente. E o que o pessoal normalmente fazia? Eles, se fosse possível, voltava a versão anterior, que estava na segunda-feira, para que os clientes conseguissem utilizar na terça. Então, problemas aí do dia a dia que, com um versionador, eu consigo facilmente reverter para aquela versão, e aí, com as demais ferramentas, ele publica para todos os clientes e passa a funcionar como se fosse na segunda, aquelas alterações, ou uma daquelas que gerou o problema, é esquecida, e aí eu tenho um branch ali de tratativa para aquele erro, para daí depois eu comitar. Nesse exemplo que eu dei, onde da terça-feira eu cheguei lá e tá bombando de ligação, segunda-feira deu problema, seria isso aqui. Desse para esse aqui. Então, eu estava na versão A, mudei, certo? O que eu faço com essa versão? Eu passo ela para cá com uma versão A2? Não, eu só volto para cá, certo? Então, seria, nesse exemplo aqui do dia a dia, seria isso. Seguindo, eu tenho aí o distribuído, que é como eu comentei, é essa estrutura que a gente vai ver que o Git possui. E, então, obviamente que o centralizado eu já tinha comentado lá, mas só para ilustrar e reforçar isso aqui de novo, eu tenho um servidor, que é como boa parte das software houses começaram desse jeito, compravam um servidorzão, ou não só software house, mas a própria universidade, determinados departamentos, ou eu não sei como funciona ao certo para o EPG, eu vou contar o caso da UTFPR, alguns departamentos têm um servidor próprio, ou então tem o da UTFPR, que aqui em Ponta Grossa, que centraliza tudo. E no caso onde eu fui estagiário, a gente tinha um servidor dedicado para trabalhar com ensino EAD, e todas as modificações que a gente fazia vinham do servidor para os computadores, certo? Já deu problema pelo servidor ser centralizado e eu não ter um controle de versão? Sim, várias vezes.
problema com uma aula, ou videoaula, problema com um manual para o aluno, às vezes você fazia o upload e não salvava lá no servidor. E no caso do distribuído, como eu tenho cada um mesmo repositório, é mais tranquilo isso. E assim, eu fiz uma alteração e está na minha máquina. Para que os outros vejam, eu preciso fazer o commit lá no servidor. Acho que isso é um detalhe que eu acabei não comentando, mas todas as alterações, a partir do momento que você inicia ela até o momento que você vai enviar para o servidor, ela está local. Depois a gente vai dar uma olhada nisso mais com calma. E o fluxo de trabalho, como eu acabei de comentar, ele vai ser local da seguinte forma. Então, aqui já tem alguns comandos, tá? Eu tenho aqui o diretório de trabalho, então eu vou adicionar todo o repositório ou os arquivos que eu quero enviar para o meu repositório remoto. Eu tenho a staging area, que é basicamente um cache, onde eles ficam ali armazenados. Eu comito provavelmente alguém já ouviu falar em comitar os arquivos. Então, eu vou comitar esses arquivos. Então, eu tiro ele desse cache, comitando. Então, todos os arquivos que eu adicionei, eles vão levar aquele commit. Então, e isso eu continuo aqui localmente, certo? Depois, eu tenho aqui o git push, ou seja, eu vou mandar todos esses arquivos para o repositório remoto. Beleza. Feito isso, aqui eu tenho um git fetch, mas eu tenho também o git pull. Para quem já utiliza, é mais conhecido o git pull. É mais comum, na verdade, não é mais conhecido. E, beleza, do git pull, ou fetch aqui, ele vai trazer os arquivos do repositório remoto aqui para o local. Beleza. E aí eu posso dar um checkout, se eu quiser, para sair daquela pasta, daquele branch, enfim, ou fazer um merge. Mas esses dois aqui eu não vou comentar muito agora, deixar mais para frente, porque tem algumas coisas que precisam vir antes desses dois comandos. Mas desse fluxo aqui, todo mundo entendeu? Acho que é bem tranquilo. Eu vou adicionar, depois eu vou comitar. Depois que eu comitei, eu dou um push e ele fica lá disponível no repositório remoto. Então, até aqui, eu posso dar vários commits? Sim. Eu posso adicionar arquivo, eu adicionei arquivo, comitei, e modifiquei o arquivo. Eu posso adicionar de novo e fazer um outro commit? Pode, mas aí tem uma regrinha ali que depois tem que dar uma explicada. Mas pode. Então, daqui para cá, a partir do momento que eu envio, é que mora o problema. Mas enquanto eu estou local, pode ficar tranquilo, fazer as edições, que não tem problema nenhum. Dessa parte aqui, alguma dúvida? Diferença do clone para o pool. Quando o Conrado perguntou qual que era a diferença do clone para o pool. Quando eu estou clonando, digamos que você entrou na minha equipe, certo? Eu falo assim, ó, Conrado, o link é esse, o comando é git clone e o link. Você vai baixar do repositório da maneira como ele está para a tua máquina. E aquele vai ser o teu primeiro status, por assim dizer, né? O primeiro estado que você clonou a primeira vez. Quando você dá o pull, você está atualizando aquele repositório, certo? Então, essa é a diferença. O clone é muito mais para espelhamento e o pull é para você baixar alguma atualização. Beleza. Alguém tem outra dúvida sobre essa parte?
Não? Beleza. E aí, por isso que eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida. Daí, daqui adiante, se alguém quiser se antecipar, mas amanhã a gente vai ver como funciona a instalação, criar uma conta no GitHub para quem ainda não tem. Eu vou passar um pouco da diferença do GitHub e do GitLab e outros versionadores. Eu vou falar só do GitHub e do GitLab, porque foi as duas plataformas que eu trabalhei, tive contato e tenho certa propriedade porque eu já trabalhei ali alguns anos com isso. Então, eu não me arrisco a falar de outra, por não conhecer totalmente como funciona a ferramenta. Mas é isso. E aí amanhã a gente começa a brincar, botar a mão na massa mesmo. Aí, se alguém quiser instalar, fica à vontade. É só acessar aqui, se alguém quiser, acessa direto, ou pesquisa no Google direto, Git aqui. E, peraí. Tem esse link aqui, Git SCM. É bem tranquilo, baixa aqui. Para quem tiver Windows, next, next, next. Para quem tiver Linux, apt get install git, se eu não me engano. Para Ubuntu e derivados da distribuição. Aí para Mac também acho que tem um instalador aqui, tem como buildar lá. Mas isso aqui, eu só preciso saber, alguém tem Mac? Porque o Mac é o único que eu particularmente nunca instalei. Ninguém? Bem, então vamos assumir que é Linux e Windows só. Então, para amanhã eu trago certinho como faz o passo a passo. Quem já tiver instalado, beleza, já está ciente, mas eu passo aqui um feedback de como faz a instalação. E, e é isso, galera. Acho que para hoje foi um pouco mais teórico. Para amanhã e os demais dias vai ser como funciona tal comando, para que utiliza e a prática mesmo. De hoje, alguma dúvida? Tem uns minutos aí finais. Eu deixei para esclarecimento de dúvidas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não necessariamente sobre o Git, mas alguma outra coisa que eu falei e teve curiosidade ou teve dúvida, estou à disposição. Beleza, acho que zero dúvidas, então beleza. Galera, obrigado pela atenção no dia de hoje aí, a todo mundo. Deixa eu só ver aqui como que o pessoal vai fazer para finalizar.
Beleza, galera, então, eu estava falando aqui com o pessoal da organização. Obrigado pela atenção, participação de todos. Amanhã, conforme combinado aqui, vai ser mais prático. Espero vocês aí. E é isso. Obrigado pela atenção, uma boa noite. E bora jantar, né? Que tô com fome. Beleza? Valeu, galera.